Ouvir de Deus é um dos dons mais inestimáveis que nos foi dado por meio da salvação. Isso vem de ter um relacionamento com Deus. Deus é o tipo de pai que deseja uma comunicação aberta com seus filhos. Deus quer falar com você pela manhã, ao meio-dia, à noite, sempre. Ele quer direcioná-lo, guiá-lo, ensiná-lo e amá-lo. E uma maneira pela qual ele pode nos direcionar é falando conosco. Querido crente, quando o Espírito Santo fala, saiba que é Deus. Quando o Espírito Santo está falando, você deve ouvir a sua voz. Filho de Deus, devemos ouvir e obedecer. Então eu pergunto, você já pensou consigo mesmo? Eu queria tanto que Deus falasse conosco como falou com seu povo no Antigo Testamento? De acordo com as Escrituras, Deus frequentemente fala com seu povo através de uma voz, de um anjo ou um sonho. Em um relato, ele até desenha uma parede. É natural querer ouvir a voz de Deus, ouvir um grande sinal que irá assegurá-lo de que Deus o está guiando no caminho certo. Todos nós já passamos por situações desconcertantes. Você poderia apenas desejar que Deus lhe desse uma mensagem de texto dizendo o que fazer. Talvez você esteja se sentindo distante de Deus e queira que Ele estenda a mão para lhe assegurar que Ele ainda está com você. Talvez você já tenha ouvido falar que o Deus da Bíblia é pessoal, mas nunca se envolveu com Ele e não sabe por onde começar. Ele é o mesmo Deus que adoramos hoje, assim como era no Antigo Testamento. Ele continua a falar conosco hoje. Ele criou a oportunidade para cada um de nós ter um relacionamento pessoal com Ele, o que inclui a comunicação diária. Ele interage conosco. Muitos de nós nunca aprendemos a discernir sua voz, ou nos esquecemos como fazê-lo. Então, como Deus fala conosco em um mundo cheio de barulho e distração? Deus fala ao seu povo de forma clara e audível. Aqui estão alguns exemplos de ocasiões na Bíblia em que ele falou com pessoas em uma voz que elas podiam ouvir. Quando criança, ele falou com Samuel no templo. A história está escrita em 1 Samuel, capítulo 3. Da sarça ardente, ele falou com Moisés em Êxodo 3 e o instruiu a resgatar o seu povo do Egito. Ele falou com Elias em uma voz mansa e sutil, não por um terremoto ou um vento forte, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Portanto, Deus pode e fala com uma voz audível, embora essa não seja a maneira mais comum de os cristãos nas sociedades ocidentais ouvirem Deus. Estou aqui para declarar a você hoje: Deus pode e se comunica de forma audível hoje, porque Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Deus sempre se comunica com seu povo por meio de acontecimentos milagrosos, como sinais, sonhos e visões. Nos tempos bíblicos, os sinais tomaram muitas formas, desde a abertura do Mar Vermelho em Êxodo 14, até os discípulos encontrando com um jumentinho exatamente quando e onde Jesus disse que eles encontrariam em Mateus 21. Do começo ao fim da Bíblia, sonhos e visões são descritos. Apocalipse, o último livro da Bíblia, descreve como João, um dos seguidores mais próximos de Jesus, teve uma visão de céu com ruas pavimentadas com ouro. Sonhos e visões se comunicam de duas maneiras: instruções precisas ou simbolismo que o Espírito interpreta como uma mensagem para as pessoas. Geralmente lemos sobre Deus falando com as pessoas de fora delas mesmas no Antigo Testamento. Mas Jesus prometeu algo mais para aqueles que acreditam nele hoje. Jesus falou com seus discípulos mais próximos na noite antes de sua prisão e crucificação. Ele estava ciente de que em breve retornaria a seu Pai no céu. Seus companheiros, os discípulos, caminharam e conversaram com Jesus todos os dias durante vários anos. Nesse sentido, eles nunca tiveram problemas para ouvir sua voz. Em breve, Jesus incumbirá seus amigos de espalhar a notícia do que ele fez por todo o mundo. Todavia, ele não estaria presente fisicamente com eles. Eles precisariam de seu conselho diariamente para decidir para onde ir e o que fazer a seguir. Jesus desejava que eles tivessem fé de que teriam tudo o que precisassem. Então ele lhes disse que Deus viveria dentro deles na forma do Espírito Santo no futuro. Sim, Deus permaneceria separado deles, mas ele também estava colocando sua presença real em cada pessoa que acreditava em Jesus.
Jesus disse em João capítulo 16, versículos de 12 a 15: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber tudo o que é meu e vô-lo há de anunciar. Quando o Espírito Santo entra em sua vida, tudo sobre ouvir a voz de Deus muda. Se você decidiu iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, seu Espírito entrou em sua vida. Em vez de perguntar onde Deus está ou como se comunicar com Ele, você pode ter certeza de que Ele está dentro de você e está sempre pronto para ajudá-lo. A Bíblia é um meio através do qual Deus se comunica com você. Deus explica como viver a vida que Ele chamou você para viver. A Bíblia está cheia de histórias com lições, histórias em que Deus fala a verdade e revela o que você precisa saber para viver uma vida que agrada a Ele. Deus também fala sobre o meio de expansão interna do Espírito Santo. O Espírito o educa e o ajuda a lembrar o que Deus fez. João capítulo 14, versículo 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você é inspirado pelo Espírito Santo a agir em obediência, a se afastar das coisas pecaminosas e a buscar a ajuda das pessoas ao seu redor. A expressão interna pode compelir você a compartilhar a mensagem de Jesus com aqueles em sua vida. Deus deseja que você ouça a sua voz. Ele não tem intenção de confundi-lo. Seu plano para ensiná-lo a discernir sua voz é combinar seu espírito dentro de você e sua mensagem viva, a Bíblia, diante de você. Então, por que tantos cristãos vivem suas vidas sem saber o que Deus está dizendo, ou mesmo se Ele ainda está falando? Compreender o que o impede de ouvir Deus pode ser a chave. Há muitas coisas e pessoas competindo por nossa atenção em nossa vida. Muitas delas são tão comuns que não percebemos como estão interferindo em nosso relacionamento com Deus. Deus fala de várias maneiras. Ele fala com frequência, porém existem inúmeras vozes sempre tentando se comunicar conosco. Então, como você pode saber se está ouvindo Deus falar? Deus quer que você tenha fé em sua capacidade de ouvi-lo. Como resultado, Ele oferece a você algumas opções para verificar o que você acha que o ouviu dizer. Por exemplo, por meio das Escrituras, você pode confirmar a voz de Deus e suas palavras. Também por meio das afirmações de outras pessoas, podemos confirmar quando o Senhor está falando conosco. Entenda isto: a voz de Deus é valiosa. Deus quer o melhor para nós e Ele tenta diariamente se comunicar com os seus. Não há como a direção, clareza ou conhecimento virem do céu se você não ouvir a Deus. Simplesmente não há como. Quando o Espírito Santo está falando conosco, devemos ouvir. Quando você era criança, seus pais lhe davam instruções falando com você, certo? É a mesma coisa com Deus. E durante a nossa infância, havia consequências de não ouvir nossos pais, certo? Filho de Deus, é a mesma coisa com Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando não seguimos o plano de Deus para a nossa vida, pagamos um preço. As tempestades são frequentemente o resultado da desobediência. As tempestades nos fazem perder coisas que são importantes para nós. Não estou insinuando que Deus nos castiga por deixar de prestar atenção. Na verdade, acredito que a Bíblia deixa bem claro que quando cometemos erros, Deus é extremamente paciente, bondoso e gracioso. Quando fazemos coisas estúpidas, porém, há repercussões naturais. Às vezes acreditamos que somos inteligentes o suficiente para seguir nosso próprio caminho e fazer o que queremos, mesmo que seja contra a vontade de Deus. Continuamos torcendo para que tudo dê certo, apesar de estarmos patinando sobre gelo fino. Como resultado, ocasionalmente nos encontramos sendo atingidos por uma inescapável tempestade. É uma bagunça autocriada, uma que frequentemente supera nossas expectativas em termos de custo. Em Atos capítulo 27, versículo 21, a Bíblia diz: Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta
para evitar este dano e perda. A maioria de nós tem uma visão de túnel para o que queremos e somos inflexíveis no que diz respeito a conquistar isso. Mas conforme declarado em Atos 27, poderíamos evitar muitos problemas se apenas escutássemos a Deus antes de nos aventurarmos em águas perigosas. Deixe que o ato de melhorar sua capacidade de ouvir e obedecer ao Espírito Santo faça parte de seus objetivos. Aqui vão 3 coisas que podem acontecer se você não ouvir. Primeiro, você perderá a palavra de Deus. Jesus nos advertiu para estarmos atentos em nossos ouvidos. Lucas capítulo 8, versículo 18 diz: Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver lhe dará, e ao que não tiver, aquilo que julga ter lhe será tirado. Deus tem um plano, um propósito e uma meta para a sua vida. É mais do que apenas ir à igreja aos domingos por 1 hora. Você não deve perguntar a Deus: o que o Senhor quer que eu faça o tempo todo? O Senhor pode me dizer onde o Senhor quer que eu vá? O Senhor pode me dizer com quem o Senhor quer que eu fale? Deus já se comunicou com você por meio de sua palavra. Tudo o que você precisa fazer agora é ler e obedecê-lo. Se ele te chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Foi assim que Eli instruiu o jovem Samuel em 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Samuel estava sempre perdendo as palavras de Deus, e isso exigia que Eli o ensinasse a prestar atenção. Segundo, você passará pelas mesmas dificuldades repetidas vezes. Se você está em seu 3º casamento, em seu 4º emprego em 2 anos e seus amigos estão sempre mudando, você deve se perguntar: será que o problema sou eu? Aqueles que estão mais próximos de você têm as informações mais precisas sobre você. A razão pela qual você está tendo o mesmo problema repetidamente é que você não está ouvindo. Você é o problema. Nós nos desculpamos culpando e agredindo os outros. O objetivo de ouvir é ouvir a verdade e se desenvolver. 3. Você ficará perdido. Você não apenas ficará espiritualmente perdido se não ouvir a Deus, mas também ficará espiritualmente perdido se perder horas todos os dias assistindo TV, Facebook, bebendo e jogando no telefone. Você vai trabalhar, depois volta para casa e fica como se estivesse anestesiado. Não há objetivos, planos ou direção. Você está apenas esperando para voltar ao trabalho. Deus está falando. Ele quer lhe dar conhecimento para que você lidere sua família, seu trabalho, sua igreja e sua vida em geral. A questão que devemos nos perguntar não é se Deus está falando ou não, mas se estamos ouvindo ou não. Filho de Deus, novamente digo que, quando o Espírito Santo fala, devemos ouvir. Você sabia que o Filho de Deus tem a maior vantagem do mundo ao lado de Deus? Quero dizer, há um ditado que diz assim: com Deus é a maioria. Não sei quem disse isso, mas é a mais pura verdade. Isso se alinha com tudo o que as Escrituras dizem sobre Deus trabalhando junto com um indivíduo e colocando as coisas em ordem em sua vida. Por exemplo, Deus, ao falar com Josué, após sua nomeação como novo líder de Israel, disse a ele em Josué capítulo 1, versículo 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Tome nota destas palavras muito poderosas aqui. Quem pode dizer a alguém tais palavras? Até o homem mais forte do mundo é derrotado por alguém mais forte que ele depois de um tempo. O corredor mais rápido pode manter o título por um tempo, mas logo alguém tomará o seu lugar. Agora, essas pessoas não perdem esses títulos porque ficam mais lentas, mas sim porque outra pessoa aparece e supera seu recorde. Outra pessoa treina para se tornar mais rápida ou mais forte e, eventualmente, tira o título delas. Meu ponto aqui é o seguinte: há apenas uma pessoa que pode falar isso e permanecer. É aquela com um histórico de consistência em força, glória, domínio e poder. Desde o início dos tempos até agora, e mesmo depois, Deus continuará sendo Deus. Ele permanecerá todo-poderoso. Ele permanecerá Rei dos reis e Senhor dos senhores.
ele nunca desaparecerá com o tempo. Nunca vai envelhecer, enfraquecer-se ou mesmo morrer sendo substituído por outra pessoa. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é o único que pode fazer exatamente o que diz e nada pode impedir. Deus é tão capaz de fazer o que diz que ele não tem motivos para mentir sobre nada. O que quer que ele prometa, ele pode cumprir. Você não precisa se preocupar com nada quando Deus lhe faz uma promessa. Não precisa. Quando ele estabelece uma ordem, nenhuma força humana pode mudá-la. Números capítulo 23, versículos 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Está vendo? Ninguém pode mudar isso. Absolutamente ninguém, meu amigo. Então, mesmo que Deus te prometa o impossível, algo que não existe na história, que nunca foi feito e nunca se ouviu, saiba que você está prestes a ser o primeiro. Por quê? Porque se Deus decreta ou promete algo, mesmo que não exista antes, suas palavras trazem isso à vida imediatamente. Ele falou e ossos secos ganharam vida e receberam carne sobre eles. Ele falou e um marido velho com sua velha e estéril esposa receberam a capacidade de gerar um filho. Se Abraão e Sara foram coincidências, que tal Zacarias e sua esposa Isabel? Ele falou a uma virgem e ela recebeu a capacidade de conceber um filho sem precisar ter relações sexuais com um homem. Caro amigo, tendo ouvido isso, quem você prefere ter ao seu lado? De quem você prefere depender? De Deus ou do homem? O salmista, falando sobre a grandeza e vantagem da presença de Deus com o seu povo, disse em Salmos 114, versículos 1 ao 8. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Você ainda não consegue enxergar a grandeza de Deus? Talvez você tenha tido repetidas decepções e muitas pessoas tenham quebrado sua confiança. E agora você sente que confiar em Deus com suas lutas, medos e ansiedades é uma perda de tempo, embora seja bastante compreensível se sentir relutante e confiar novamente. Mas lembre-se disso: Deus não é um ser humano. As coisas que limitam as pessoas não limitam a Ele. Ele não é limitado pelo espaço ou pelo tempo. Mesmo a falta de recursos não pode parar Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você lembra de como ele criou os céus e a terra? Deus literalmente chamou tudo à existência do nada, usando apenas palavras. E esse mesmo Deus tem tudo para consertar o que precisa ser consertado em sua vida. Sim, você ouviu direito. Esses problemas que te dão noites sem dormir, essas preocupações, ansiedades e medos, elas não são irreparáveis. Você pode confiar a Deus os seus medos, meu amigo. Você pode confiar a Ele suas ansiedades. Você pode confiar a Ele suas preocupações. Qualquer que seja a necessidade em sua vida agora, Deus está te pedindo uma coisa: entregue tudo a Ele. O apóstolo Pedro usa as palavras lançando toda a vossa ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele ama você, meu amigo. Reflita sobre isso por um momento. Porque Ele cuida de mim, Deus cuida de mim, não é de se admirar que Ele esteja interessado em me ajudar. Não é de admirar que Ele ainda não tenha permitido que minha situação me destruísse. Ele se importa comigo. O mundo e as pessoas podem não se importar comigo, mas Deus se importa. Reflita um pouco sobre isso. Então, o fato de Deus pedir para você lançar suas preocupações sobre Ele, não é porque Ele quer tirar vantagem. As pessoas podem fazer isso para os seus próprios ganhos egoístas, pois precisam de você. Porém, a verdade é que você precisa de Deus mais do que Ele precisa de você. Ele é Deus por si mesmo, mas nós não somos nada sem Ele. Um dos maiores desafios dos crentes hoje em dia é o problema da fé. Eles tiveram conhecimento e ouviram diversos testemunhos da fidelidade de Deus para com aqueles que o convidam para cuidar de suas situações. Às vezes muitos de nós até pregamos e encorajamos os outros com isso, mas quando chega a nossa vez, relutamos para deixar Deus agir. Preferimos confiar em alguém que, com base em nossa avaliação, tenha o que é necessário para nos ajudar. Talvez um bom salário, um coração atencioso, um cargo influente, ou posição política e assim por diante. Às vezes esquecemos que estamos falando de humanos. Eles podem ir à falência, podem perder o emprego ou o cargo, podem adoecer ou morrer. Podem até voltar atrás em sua palavra e optar por não cumpri-la por um motivo ou outro. Eles podem escolher fazer isso por outra pessoa, oferecendo a eles algo que você não está oferecendo. Há uma lista de razões, mas não com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está deliberadamente interessado em pessoas com fardos de medo, ansiedade e preocupações, para que Ele possa dar alívio. Deus não quer que você ande com pesos desnecessários. Ouça, não há prêmio ou recompensa para a pessoa mais medrosa, preocupada ou ansiosa. Em nenhum lugar do mundo ou no céu, alguém é elogiado por seus medos ou preocupações. Pelo contrário, as Escrituras registram que Deus constantemente diz: não temas, por até 365 vezes. Ou seja, durante os 365 dias de cada ano, não deixe o medo entrar. Ora, o medo é um fardo. O medo é um assassino. Seus medos limitam você. A preocupação e a ansiedade te matam pouco a pouco, até que você se torne uma sombra de si mesmo. Essas coisas nunca te capacitam para ter o sucesso ou te motivam a agir. Em vez disso, elas te mantêm improdutivo. Portanto, você deve saber que nada disso vem de Deus, mas sim do diabo. Por exemplo, você acha que Deus te dará um destino e depois colocará medo em seu coração quanto ao cumprimento dele? Você acha que Deus lhe dará filhos para que você comece a se preocupar com eles? Você crê que Deus permitirá que você consiga aquela entrevista para depois te impedir de conseguir um emprego ou o contrato por causa de uma ansiedade? A resposta é não. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta tristeza, em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Jesus, falando sobre a questão dos medos, preocupações e ansiedade, disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Qual é a maior vantagem dos que creem? Eles têm Deus. Porém, essa vantagem não vale nada se tudo que a pessoa faz é se agarrar aos seus medos e ansiedades sem confiar isso a Deus. Hoje eu quero te encorajar a abandonar esses medos. Lance eles aos pés do seu Pai Celestial, que se preocupa com você. Você não precisa se preocupar como isso vai acontecer. Tudo o que você precisa fazer é confiar nele o suficiente. Repare como você coloca suas roupas na máquina de lavar para centrifugar. Você não se preocupa com a forma como o processo de limpeza ocorre. Você não fica ansioso sobre a capacidade da máquina. Em vez disso, você vai fazer outras coisas, e quando chega a hora, vai buscar as roupas sem pensar duas vezes. Se podemos confiar em máquinas comuns, feitas por pessoas capazes de falhar, por que não podemos confiar em Deus, que não pode falhar? Seja encorajado hoje, meu amigo. Você tem uma vantagem. Com Deus ao seu lado, você tem um lugar seguro de refúgio e paz, onde você pode ir e deixar seus problemas e receber a paz e a alegria de Deus em seu coração. Não guarde seus medos por mais um dia. Deixe Deus tomar conta disso hoje, enquanto você fala com Ele em oração. Deus te abençoe. Uma das coisas mais desafiadoras é crer e esperar por algo que parece que nem vai acontecer. Quero dizer, como sei que vai chover quando o dia está ensolarado e brilhante? Confiar no tempo perfeito de Deus quando a vida está no pior pode ser como esperar que chova no deserto. É quase impossível. Todavia, a menos que ouse confiar nele, você pode não sobreviver às crises da vida. Quero que saiba que você não está ouvindo ou assistindo a este vídeo hoje por acaso. Deus tornou isso possível e eu encorajo você a prestar atenção e não perder nenhum detalhe. Quer você saiba ou não, Deus está sempre trabalhando nos bastidores da sua vida. Para algumas pessoas pode levar mais tempo para a espera terminar. Para outros, a espera pode ser mais curta. Certa vez, Jesus disse algo incrível durante seus ensinamentos sobre o reino de Deus em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Você já plantou algo ou observou alguém fazer isso antes? Já percebeu que tudo o que eles fazem com a semente, planta ou flor, é simplesmente para ajudar em seu crescimento? Na verdade, eles não fazem ela crescer, eles fazem sua parte e depois esperam para ver a semente germinar. Você não pode ver tudo o que acontece abaixo da superfície para fazer essa germinação ocorrer. Mesmo assim, você sabe que a planta cresce porque vê sinais na superfície. Antes de a semente brotar na superfície, ela superou obstáculos invisíveis ligados aos nutrientes do solo, entre muitas outras atividades. Durante aqueles dias em que você apenas olhou para o local onde colocou a semente e não viu nada, muita coisa já está acontecendo debaixo da superfície. Por meio de sua paciência,
você esperou e finalmente viu a planta chegar à superfície. É assim que Deus trabalha na vida de seus filhos também. Por que muitos cristãos sofrem pressão sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer em suas vidas? Vou te dar algumas razões. Primeiro, eles dão a Deus seu próprio tempo e isso é algo comum entre muitos filhos de Deus. É tão comum que muitos cristãos nem sabem que fazem isso. Você pode dizer a Deus que deseja ter sua própria casa em um determinado bairro aos 20 anos de idade. Você pode até ter dito a Ele que queria fazer seu mestrado aos 22. Essas coisas não são impossíveis e não são coisas que Deus quer manter longe de você. Porém, lembre-se de que, como seu filho, embora ele faça tudo cooperar para o seu Deus, ele fará isso no momento certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Lembre-se da parábola de Jesus sobre a semente no solo. Isso é o que ele estava dizendo. A semente não brota e nem cresce e nem começa a dar frutos ou flores porque você quis. Ela não faz nada porque você disse que está dando a ela um prazo de 2 semanas. Tudo o que a semente faz segue sua ordem natural. Da mesma forma, Deus faz as mais belas coisas no tempo delas e não no seu. Sim, você terá o seu diploma, mas e se o plano de Deus for obtê-lo aos 25 anos de idade, ao invés de aos 20 anos? Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14 diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Realmente não podemos determinar os tempos e as fases da vida. O melhor é buscar entender a fase em que estamos a confiar em Deus, pois não importa o que enfrentamos, tudo vai dar certo. E que, como uma semente, você fará a sua parte e esperará enquanto ela germina. Enquanto você espera no momento certo, meu amigo, Deus está trabalhando para que isso aconteça. Ele nunca se atrasa e fará tudo perfeitamente. A impaciência pelo tempo de Deus leva muitos cristãos a produzirem sua própria versão das promessas de Deus. Essas versões nunca duram. Em vez disso, elas causam mais danos e trazem arrependimento. Hoje, encorajo você a pedir a Deus a graça de esperar o tempo dele e não sucumbir a dar a ele o seu próprio tempo. Ao fazer isso, você descobrirá que superou a pressão de conseguir algumas coisas antes de um tempo específico. Quem disse que você vai se atrasar para o seu destino? Com Deus ao seu lado, você sempre chegará a tempo. 2. Eles querem que Deus se submeta aos seus próprios termos. Este segundo desafio decorre do fato de que muitos de nós não sabemos o que significa nos submetermos a Deus. Caro irmão, por favor, entenda que ser um filho de Deus significa que Ele o trouxe por meio de sua graça para viver de acordo com seu padrão para a sua vida. Deus não salvou você e eu para que Ele pudesse fazer nossas vontades. Pelo contrário, Ele nos salvou para que pudéssemos fazer a vontade dEle. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. De quem Pedro está falando aqui? Ele está se referindo aos que creem. Ele está dizendo que, como resultado da salvação que recebemos por meio do sacrifício de Jesus Cristo, não devemos mais viver o resto de nossas vidas terrenas da maneira que queremos, mas sim da maneira que Deus quer. E se você estiver sob pressão porque tem dito a Deus o que você quer, em vez de buscar saber e fazer o que Deus quer para a sua vida? Muitos dos que creem ainda vivem como se nem fossem salvos, mas querem que Deus realize seus desejos em suas vidas. Não é assim que funciona, meu amigo. Se tornar um membro da família de Deus significa que você se coloca debaixo do governo dele e que está disposto a abrir mão do que você deseja, se isso não for o que ele deseja. Isso significa que se um determinado estilo de vida contradiz o propósito de Deus ou a paz em sua vida, você deve abandonar isso. Esta é a questão.
A pressão vem do estilo de vida que muitos dos que creem desejam praticar. Porém, esses estilos de vida não honram a Deus. Quando o Espírito Santo traz humildade para o seu coração, você escolhe as coisas de Deus acima de qualquer forma de lucro material, financeiro ou social. Por quê? Porque tudo o que você precisa está em Deus. E Ele pode lhe dar tudo isso e muito mais do que você pensa que está perdendo por amor a Ele. 3. Eles, na verdade, só querem impressionar os outros. Isso é engraçado, mas é verdade. Podemos ter problemas com algumas das pressões da vida porque queremos manter uma aparência ou atingir um determinado padrão que, na maioria das vezes, não temos recursos para mantê-lo. Caro cristão, uma das maneiras mais fáceis de alimentar a impaciência é tentar impressionar o mundo. Veja bem, sempre haverá coisas chamativas no mundo, sempre haverá tendências no mundo. Todos estarão sempre em busca da última moda, de algo novo, celulares modernos, os mais recentes clubes ou grupos e etc. Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 8 a 10. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ele está dizendo que ter uma vida boa é algo terrível? Não, definitivamente não. Porém, ele está dizendo que é uma perda de tempo buscar riquezas apenas para se validar. Por quê? Porque isso vai te expor a certas tentações com as quais você não está preparado para lidar. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Novamente, você está ciente de que muitas vezes você pode se apressar para conquistar as coisas e até mesmo se comprometer para logo após adquiri-las elas saírem da moda? O mundo está constantemente se movendo de tendência em tendência porque elas são sustentadas pela empolgação. Existe um espaço vazio no coração de cada incrédulo e eles procuram preenchê-lo com prazeres e emoções, havendo sempre uma emoção após a outra até que morram. Porém, você encontrou o maior tesouro de todos, Jesus Cristo. Não se coloque debaixo de nenhuma pressão e corra na frente de Deus porque querer se aparecer diante de todos. 4. Eles não sabem qual é a vontade de Deus para suas vidas. Confiar em Deus quando você não vê o que creu nele para conquistar ou para onde olhar com esperança é um desafio. Abraão confiou e esperou por um filho. José confiou e esperou por seus sonhos. Ana esperou e confiou em Deus por seu filho Samuel. Se você examinar as Escrituras, verá que todos os que confiaram no tempo perfeito de Deus, esperaram enquanto Deus trabalhava nos bastidores, sabiam algo sobre a vontade de Deus para eles. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não é seguro não conhecer a vontade de Deus para você. Querido filho de Deus, este é o caminho para a paz. Buscar e conhecer a vontade de Deus. E como saber qual é a vontade de Deus para você? Através do Espírito de Deus. A Bíblia diz que é preciso o Espírito de alguém para conhecer a mente de alguém. Portanto, será necessário o Espírito de Deus para ver a mente de Deus. É por isso que o Filho de Deus deve ser cheio do Espírito Santo e constantemente passar tempo em oração e na palavra de Deus. Por meio da intimidade, você saberá o que Deus quer que você saiba, desejará o que Deus deseja que você deseje e esperará pelo amor que Deus deseja que você espere. Pode parecer que Deus está em silêncio, mas o Espírito Santo constantemente nos lembra que Deus é bom. Portanto, esperamos por Ele. E embora possa não parecer, sabemos que, enquanto esperamos, Deus está trabalhando e quando Ele terminar, nosso testemunho se manifestará. Confie em Deus, meu amigo. Não deixe de acreditar. Você pode não ver agora, mas assim como aquela semente, ela logo brotará.
Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus te abençoe. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que uma prova de que somos filhos de Deus é a nossa capacidade de sermos liderados pelo seu Espírito. O Espírito Santo é uma das maiores dádivas de Deus para todo cristão, e ele mora no seu coração se você recebeu a Jesus através da sua fé. Ainda assim, alguns cristãos estão sendo ensinados que o Espírito Santo não vive mais nas pessoas como antigamente, ou que ele não trabalha mais como nos dias dos apóstolos. Mesmo soando como algo humilde, essa mensagem não é de Deus. E este não é o único problema. Quando não estamos cientes da bênção e da presença do Espírito Santo, somos isolados das incontáveis possibilidades que temos através dele. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é o selo de Deus sobre todos os que creem, colocado como uma prova da propriedade de Deus, um pagamento em adiantado pela nossa salvação e da certeza de nossa herança divina. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Caro amado, eu não sei a quem você tem ouvido ou o que você lê, mas ouça, você tem a dádiva da eternidade em seu coração, o Espírito do Todo-Poderoso habitando em você. Deus não te plantou aqui e te deixou para viver a sua vida por si só. De fato, ele disse que não chama ninguém a buscá-lo em vão. Isaías capítulo 45, versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Uma das maravilhas de Deus é a constante comunhão do seu Espírito com você. E Paulo orou para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito descanse e habite em você, hoje e para sempre. Por quê? Porque Ele está aqui por você, para te ajudar, te guiar, te confortar, até que você se torne tudo o que Deus quer que você seja. O Espírito Santo quer falar com você hoje, amado. Existem muitas vozes por aí, mas você deve ouvir aquela voz que importa. Você tem ouvido a outras vozes há muito tempo já. Agora é hora de ouvir aquele que realmente importa. Jesus disse que o Espírito Santo falará as palavras dele para você. Ele as levaria de Cristo e passaria para você. João capítulo 16, versículos 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Seu trabalho é completo quando você anda no caminho de Cristo. Caro filho de Deus, eu sei que o caminho tem sido duro. Sei que o futuro não parece ser promissor. Eu sei que algumas vezes você luta com pensamentos de desistir. Sei que algumas vezes muitas questões sobre a sua fé e que perturbam sua mente te atribulam. Ouça, o ajudador já está aqui e quer te encorajar. Ele quer te fortalecer novamente. Ele quer te reavivar com a capacidade de terminar sua corrida e não apenas terminá-la, mas também a capacidade de vencer os obstáculos que te impedem de cruzar a linha de chegada. Qual é o resultado de ouvir a outras vozes e não a que realmente importa? Você terá problemas de crise de identidade.
Você nunca parecerá ser suficiente, ser bom o suficiente, ser alto o suficiente, ter beleza o suficiente, estudo o suficiente, ser rico o suficiente. Para o mundo, nada nunca será suficiente. Ouvir as vozes vindas do mundo é se sujeitar a uma vida de angústia. Essa é a fonte de muitas frustrações e de depressão que leva muitas pessoas a tirarem suas próprias vidas ou a vida dos outros. No fundo, elas buscam validação, aceitação, esperança e força. Poucas pessoas se apoiam na voz que realmente conta, a voz da esperança. Eu trago a você esta mensagem hoje. É a mensagem do Espírito Santo, a mensagem que importa. É a mensagem de encorajamento. Talvez você tenha se olhado no espelho ultimamente e tudo que vê é um fracasso, que não faz nada além de fracassar. Talvez você olhou e viu a face de uma pessoa que, apesar de dizer que ama a Deus, não tem feito nada além de desapontá-lo todos os dias. Você se sente fraco demais para ser considerado digno, sujo demais para ser chamado santo e fraco demais até para estar entre os eleitos de Deus. Essa é a voz da sua mente, do diabo e das suas circunstâncias. Agora, ouça a voz de Deus através do seu Espírito para você. Jeremias, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Como Jeremias, o profeta, talvez você está ecoando a voz do mundo, de que você é isso ou aquilo. Agora, Deus quer que você olhe para cima e ouça o que Ele está falando sobre você. Um dos maiores desafios de muitas pessoas na Terra hoje, especialmente entre os jovens e até mesmo cristãos, é a crise de identidade. Há um mundo que diz quem você é. Há um Deus que diz quem você é. E quem quer que você ouça é quem determina a identidade que você escolhe. Sendo assim, quando você vir pessoas vivendo vidas vazias e caóticas, mesmo fingindo que está tudo bem, elas escolheram o lado da falsa identidade colocada sobre elas pelo mundo. Mas aqueles que resistem e escolhem ouvir ao que Deus diz e se apossam da identidade que Ele nos dá, são os que conseguem experimentar a glória da presença dEle. Deus disse a Jeremias para não temer o que o povo faria por ele ser jovem. Por quê? Porque Deus estaria com ele. Ah, que grande lembrança da promessa de Cristo antes de ele deixar a terra. Eis que estarei convosco até o final dos dias. Que promessa! Era relevante naquela época e continua relevante para nós ainda hoje. Meu amigo, chegou a hora de tirar os olhos do que todos estão falando e voltar sua atenção para o poder que Deus te deu através do seu Espírito. É hora de parar de olhar para as suas circunstâncias e focar no que o Espírito Santo está fazendo em você. Não há limite e não há como falar sobre a extensão da obra do Espírito Santo em alguém que o deixe entrar em sua vida. Ele pode fazer do fraco forte, fazer o cego enxergar. Ele pode libertar os cativos. Ele pode ser uma luz no meio das trevas. Ele pode restaurar esperança para o desesperançado. É quem Ele é. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja isso, conforme o seu poder, não o nosso poder, mas o poder dele que opera em nós. Como o poder de Deus opera em você? Através do Espírito Santo. É isso, meu amigo. Então, ao invés de ficar pensando de onde o poder virá, ou quão fraco você é, ouça e coopere com a imensurável reserva de poder divino trabalhando em seu espírito neste momento. É hora de confiar no poder do Espírito Santo dentro de você.
E não me refiro ao nosso próprio espírito ou o espírito do mundo. Não. Me refiro ao próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que você e eu recebemos no dia que aceitamos Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jesus se refere a ele como o Espírito da verdade que o Pai envia. É esse Espírito, não há mentira nele, não há falsidade, não há adulação. Ele é a verdade de dia e de noite, e quando você conhece a sua verdade, você será livre. Deixe essas palavras destrancarem todas as correntes na sua vida neste momento. Correntes de desolação e depressão, correntes que conseguiram fazer você se sentir como está agora, sozinho, quebrantado, não servindo para nada. Liberte-se disso hoje. Você é importante para Deus. Portanto, Ele te dá o direito de ser seu filho. Você é importante para Jesus e é por isso que Ele não tem vergonha de te chamar de irmão e irmã. Você foi importante quando Ele saiu dos céus e veio aqui morrer por você. Você foi importante quando Ele andou pelas ruas de Jerusalém debaixo do sol. Você foi importante quando Ele estava sendo torturado. Você foi importante quando Ele foi pendurado naquela cruz. Você foi importante no dia em que Ele ressuscitou e subiu até o Pai. E você ainda é importante agora que Ele está assentado no trono do céu. Estas não são minhas palavras, mas as palavras que o Espírito Santo quer que você ouça. Ele te chama para se voltar para Ele. Há um lugar de conforto e cura nele. Você o negligenciou por muito tempo, buscando a mesma coisa no mundo. Agora, o Espírito Santo quer que você venha para o lugar de confiança com Ele, o lugar de esperança nele, o lugar de orientação nele. Então, quando você estiver desanimado, confie no seu poder para te inspirar. Quando estiver perdido e confuso, confie nele para te guiar novamente. Quando se sentir sozinho, confie nele para te confortar. Quando estiver machucado, confie nele para te curar. Acredite quando digo que você precisa do Espírito Santo mais do que pode imaginar e que não pode viver sem ele. É hora de ouvir o que ele está te dizendo através desta mensagem. Com o Espírito Santo, tenha certeza e saiba que você jamais será abandonado. A palavra-chave é confie. Isso conota completa dependência. Assim como você descansa sua cabeça no travesseiro enquanto dorme, o Senhor quer que você descanse sua cabeça cansada em seu colo e tenha paz. E ecoe estas palavras vindas direto do coração dele. Eis que estou contigo para sempre. Não te deixarei, nem te desampararei. Você tem todo o seu jeito. Agora me dê a chance de consertar as coisas do meu jeito. Receba o doce alívio que vem de permitir que o Senhor faça a vontade dele em você. Amém.